já não sei nem mais o que dizer. Vamos tentar analisar esse jogo, vamos observar por aspectos táticos e tal, mas tá difícil, tá difícil. A verdade é que é muito difícil você espremer alguma coisa do que hoje é o Grêmio. O Grêmio, ele vive uma fase tão complicada que a arbitragem erra no último lance, que poderia resultar numa vitória, e aí sim a gente estaria falando de outro contexto, pelo menos teríamos os 3 pontos. É uma bola aos quase 40 minutos do segundo tempo, numa jogadaça do Monsalve que bate na trave e sai. É 2 atacantes furando em bola, né? Um deles acho que o Monsalve, segundo o Kike Oliveira, que é o melhor atacante do time, na frente do goleiro furando em bola. É o Arezzo errando um gol embaixo das traves, mas chutando fraquinho a ponto da defesa afastar, e depois de uma bicicleta, que até foi um lance de recurso, a bola passa isso aqui da trave. É o goleiro falhando de novo. E eu sou um defensor do Thiago Volpi, fui na sua contratação e acho que ele nos ajudou em algum momento, mas ele vive a instabilidade que o time vive também, né? O Volpi tem falhado mais frequentemente do que o normal e nesse jogo, né, ele rebate para o meio da área e depois a bola vai em cima dele e ele não consegue afastar. E o Gemerson, a culpa não é mais dele, a culpa não é mais do Gemerson. A culpa é de quem contratou, é de quem escala, é de quem mantém. Mas não tem outro pra botar. Bom, aí não me interessa mais, né? Porque se um jogador improvisado lá continuar fazendo as mesmas coisas que o Gemerson, aí eu vou concordar. Agora, se continuar escalando um jogador que falha jogo sim, jogo também, a tendência é que você tenha falhas e gols tomados. E o Mano Menezes vem pra entrevista e diz: estamos tomando gols com muita facilidade. E por quê, mano? E por quê? Isso que eu acho que o Mano é o menos culpado, tá? O Mano tem 7 jogos, talvez, e isso. Uma vitória, uma derrota apenas e 5 empates. Nesses 5 empates, tem um contexto maluco, né? O Grêmio normalmente abre o placar. E hoje foi assim, com 6 minutos, lateral João Pedro, escolhido por ele, que eu bradava para ser titular no lugar do Igor Serrote, porque o João Pedro é mais ofensivo, ele tem gols, ele tem finalizações de perna esquerda, inclusive, e ele faz um gol maravilhoso, a bola rebatida de fora da área, ele encobre o goleiro, espetacular. O Grêmio começa na frente, apoio da torcida, nem tanta gente assim, tem um imbróglio aí com a Arena Porto Alegrense, que também é outra situação que o clube vive dentro de um contexto, mas o Grêmio encaminhando para construir uma vitória. Sendo que naquele momento o Grêmio ainda não era o dono das ações. Porque o Godoy Cruz começou atacando o Grêmio. Ninguém respeita mais o Grêmio. Todo mundo chega na casa do Grêmio e diz: eu quero ganhar aqui também. O Godoy Cruz, que já está, se eu não me engano, eliminado do Campeonato Argentino e está focando na Sul-Americana. O Godoy Cruz, que foi em busca do resultado, mesmo sendo líder do grupo, porque o empate para eles já era glorioso, mas obviamente se eles vencessem, ficaria ainda mais confortável. E eles vieram para cima. E aí o Grêmio tentou um esboço ali, uma chegada com o Bright White e tal, que estava escalado numa outra função, porque o Mano escalou o Bright White e o Arezzo, para o Arezzo ficar na referência, o Bright White vindo de trás, o Monsalve mais aberto pela esquerda, que eu não gosto muito, mas caindo por dentro, evidentemente, e o Kike Oliveira pela direita, onde ele rende mais. Teoricamente, uma formação interessante, com o Ronald ganhando uma oportunidade, ao lado do Dodge, aquela coisa toda. Pois é. Esse foi o Grêmio. O Marlon não pode jogar, então o Lucas Esteves na esquerda, o João Pedro, como eu disse, na direita, Wagner Leonardo, que acho que fez a parte dele ao lado do Gemerson, que é sempre muito complicado, e o Thiago Volpi no gol. Esse foi o time do Grêmio. Esse time do Grêmio, não na nominata, tá? Mas como conjunto, é um dos piores que eu já vi. Eu não tô exagerando. E eu já vi time ruim, hein? Eu já vi time ruim. Mas é um time, cara, é um time amorfo. É um time sem identidade alguma. É um time que você não sabe para onde vai. É um time que não tem a cara do Grêmio. E eu já vi times ruins tendo mais a cara do Grêmio do que esse time que lá está. Esse time que hoje está posto no Grêmio... Pra ter uma ideia, o camisa 10 é o Cristaldo, que nem foi pro jogo, né? Tá vetado, desconforto, mano. Mano deu um aplique ali na coletiva, né? Dizendo que ele teve um desconforto e tal. A gente sabe que ele vai ser negociado, que o Grêmio não tá mais afim do Cristaldo. Porque o camisa 10 ser o Cristaldo já simboliza muita coisa, né? É um argentino completamente sem sangue. Ele não tem nenhuma expressão. O Cristaldo ser o camisa 10 do time já mostra o quão apático é esse time. O Edenilson ser a referência técnica e faixa do time, e o capitão quando ele está em campo, mostra outro símbolo desse time.
Porque o Edenilson, que tem lá a sua qualidade técnica, já teve bons momentos na carreira, é o Edenilson, né? Ele tem um limite. E ele não pode ser a referência técnica de um time grande, de um time forte, de um time que quer chegar em algum lugar. Não pode, não pode. E olha que eu tô sendo até injusto hoje, porque eu tô citando 2 jogadores que nem lá estavam. Mas eles fazem parte de um contexto. Agora, os caras que jogaram hoje, meu Deus do céu. O Godoy Cruz chegou em determinado momento, deu um sufoquinho no Grêmio. Um sufoquinho. E sempre foi perigoso. E sempre foi perigoso. Enquanto que o Grêmio viveu de lances esporádicos. E teve até chances, como eu citei, mas quando a confiança está em baixa, quando a fase não ajuda, quando os caras também vão para a bola, tipo o Arezzo, para concluir aquela bola na pequena área. Aí o Mano começa a fazer algumas trocas, algumas por necessidade, né? O João Pedro, que eu citei, que fez o gol, machucou, teve que entrar o Serrote. Aí o Serrote entrou daquele jeito, né? Serrotando todo mundo. E aí no segundo tempo, uma fatalidade, ele caiu em cima do pulso, né? A gente não sabe ainda se fraturou, se teve uma entorse, se teve uma dificuldade ali. Teve que sair também, entrou o João Lucas. Esse é o elenco do Grêmio. Esse é o elenco do Grêmio. Aí ele colocou o Amuzu. O Amuzu fez aquela bagunça que ele faz pelo lado esquerdo, até gerou algumas opções de ataque. Mas não adianta. A bola não queria entrar de jeito nenhum. E o Grêmio nem criou tanto em profusão, em termos plásticos, para dizer assim, caramba, faltou só o gol. Não foi tanto assim. Foi um lance que outro e tal, mas com caras furando em bola, com a bola passando na frente da área. Aí entra o Alisson também pelo lado direito, que tentou uma jogada individual. Aí o André Henrique, que também foi outra opção. O André Henrique, essa é a opção que o Grêmio tem no banco de reservas, para mudar jogo. É isso que o Grêmio tem. Não tem nada, algo mais diferente do que isso. Tem que contratar, tem que contratar. Gente, a realidade hoje do Grêmio, do Inter, de outros clubes mais periféricos, gente, é triste, é triste. O horizonte é complicado, é complicado. Se a gente não entender que, ou a gente se entende como clubes periféricos, como sempre fomos, na verdade, mas dentro de uma outra realidade. Hoje a realidade é de muito investimento, organização e gestão profissional. Se a gente não entender isso, não é que a gente vai ficar para trás. A gente vai virar um clube médio ou pequeno do Brasil em poucos anos. Do tipo aqueles que vão e voltam para a Série B a todo instante, que competem ali por um 10º lugar, que chegam umas quartas de final de Copa e, meu Deus do céu, passar uns 20 anos sem título, é isso que vai acontecer. O que já acontece com equipes como o Vasco da Gama, que são grandes, ou foram grandes, são grandes. Santos, a gente vai viver isso na sequência. Ou já estamos vivendo e nem reparamos. Se a gente não se entender como a necessidade de uma SAF, ou então entender que, bom, se bola tá difícil, se jogador eu não tenho, então eu vou brigar. Então eu vou brigar, porque esse sempre foi o Grêmio. O Grêmio não tinha o dinheiro dos outros. E o Grêmio é 3 vezes campeão desta porra de Libertadores. Não da Sul-Americana, da Libertadores. Por quê? Porque o Grêmio enfiava o dedo na cara e dizia pra eles, aqui não. Aqui não. Aqui tu não vai se criar. Mesmo com times horrorosos, difíceis, complicados, o Grêmio não permitia que ninguém se criasse dentro da casa dele. E lá fora buscava ponto. Competia, brigava, mata-mata, caramba. Esse era o Grêmio. Não isso aí que a gente tá vendo. Não esse arremedo de time. Não essa caricatura. Não essa coisa, sabe, insossa. Insossa. Sem sal. Insípida, incolor, que a gente está vendo em campo. Esse não é o Grêmio. E só existe isso porque a torcida ainda acredita. Porque a torcida olha a camisa e não vê jogador. E diz, vamos torcer por esses caras. Porque o que esses caras estão fazendo? Cara... Vamos para o efeito prático? O Godoy Cruz, que tem 11 pontos, o Grêmio 9... vai receber o glorioso Atlético Grau. O glorioso Atlético Grau do Peru em casa. E a tendência é que eles vençam. Porque mesmo que o Grêmio, ao receber o Sportivo Luquenho em casa, vença o seu jogo e vá a 12 pontos,
o Grêmio só se classifica em primeiro se o Godoy Cruz perder o jogo para o Atlético Grau. Agora, vocês acham que o Grêmio vai perder, o Godoy Cruz vai perder para o Atlético Grau? Difícil, né? Difícil. Pois bem, então mesmo que o Grêmio vença, eu já não sei mais se isso vai acontecer, o Sportivo Luquenho, ele tem que torcer para uma derrota do Godoy Cruz para o Atlético Grau. Então a tendência, meus amigos, a tendência mais clara, pura, límpida e cristalina é que o Grêmio dispute playoffs. Na volta do Mundial, o Grêmio tem que encontrar 2 datas em meio à volta do Campeonato Brasileiro para disputar com um terceiro eliminado da Libertadores da América. A Libertadores tem os seus grupos, os 2 primeiros classificam e os melhores terceiros colocados, eles vão para esses playoffs da Sul-Americana em sorteio a ser realizado. E aí, sei lá, hoje, por exemplo, o Flamengo é terceiro do grupo dele. O Corinthians já está na Sul-Americana, na pré-Libertadores. Até estou com a tabela da Libertadores aqui, mas o Inter, hoje, tá? Tô falando hoje. O Inter é terceiro colocado do seu grupo. Sporting Cristal, San Antônio Bulu Bulu, tá bem. Atlético Bucaramanga, tem umas coisinhas boas aqui. O Aliança Lima, do Barcos e do Guerreiro. O Flamengo, como eu disse. O Barcelona de Guayaquil, complicado. O Botafogo é terceiro do grupo A. Então, assim, pode vir coisa tranquila, mas pode vir. E na verdade, nada tem sido tranquilo pro Grêmio, tá? Na verdade, nada tem sido tranquilo. Então, a verdade é que não é discurso de perdedor e de dizer esqueça essa sul-americanazinha que não vale nada, porque não é verdade. Eu acho que essa sul-americana, se você está disputando, você tem que ganhar. Ela te dá uma vaga na Libertadores, uma vaga na Recopa, ela te dá premiação, ela te dá um título internacional. O Grêmio não tem esse título. Eu não vou desdenhar agora da sul-americana, eu só vou entender a minha realidade. Perceber que o meu foco precisa estar em somar 45 pontos no Brasileiro. E é claro que o Grêmio vai disputar os playoffs para tentar ganhar aquela coisa toda, mas assim, gente, se a gente for eliminado, que é até uma tendência, o Grêmio tem muito trabalho para se preocupar e pontuar no Brasileiro. Final de semana tem o São Paulo no Morumbis. Então assim, qual é a tendência nesse jogo? Me digam, qual é a tendência? Tudo bem que o São Paulo só empata no Brasileiro, né? E perdeu agora para o Palmeiras, mas era o Palmeiras, né? E só empata porque não tinha pegado o Grêmio ainda, né? E eu tô com medo de dizer que eu tô cansado de empate porque existe algo pior do que o empate, né? Que é justamente a derrota. Então, daqui a pouco, se o Grêmio parar de empatar, começa a perder. E o Mano Menezes tá muito realista, deu uma entrevista muito realista, de verdade, até sincera demais, sobre a realidade do time, mas assim, algumas coisas ele pode fazer. Algumas coisas ele pode fazer. Eu sei que ele chegou com o barco andando, com a herança maldita do Quinteiros, com um elenco péssimo montado por essa diretoria, que eu não vejo a hora de acabar esse ano para que a gestão vá embora. Eu sei de tudo isso, que o Mano ele tem muito menos parcela. Agora, ele tem as suas responsabilidades. E ele, quando aceitou esse desafio também. Então, agora não vem bancar de coitadinho dizendo, meu Deus, tá muito difícil. Não. Você tá ganhando muito bem para isso, então chega e resolve. Ah, mas eu não tenho jogador. Então é o seguinte, algumas coisas ele pode fazer. Acha na base, não sei aonde, improvisa, mas tira o Gemerson do time, pelo amor de Deus. Entre outras coisas, né? Hoje ele mudou o sistema, botou o Bright White atrás do Arezzo e tal, não funcionou. Mas eu acho que o problema não é nem a criação, porque o Grêmio em algum momento faz um gol. O Grêmio em algum momento busca um gol. E tá tendo dificuldade de criação, mas em algum momento o Grêmio faz. Só que toma toda hora. E aí, ele mesmo disse na chegada, se você toma 3 gols no jogo, você tem que fazer 4. Se você toma 2, você tem que fazer 3. Então, a ideia é não tomar, porque aí você tá mais próximo de vencer. Olha que maravilha. Mas na prática, não é o que está acontecendo.